Olá, hoje eu vou falar sobre a sondagem SPT, dar uma explicação básica do que é o serviço e explicar por que ele não deve ser negligenciado em obras aí. Diria que esse é o serviço de pontapé na obra, lógico, depois da terraplanagem aí. Provavelmente esse vai ser o primeiro serviço técnico a ser executado na obra. Então a sondagem SPT é o ensaio, o teste que se faz no terreno da obra para descobrir a resistência dele. Você aí que vai construir provavelmente não sabe o que é e talvez nunca tenha visto a execução dele, mas é importante pelo menos saber como ele é feito e como que isso pode impactar na sua obra e no seu projeto. Né? Ou então o SPT é o único método técnico para se obter a resistência do solo, que é acessível para qualquer obra. Sem ele não tem como estimar a resistência do solo da obra, ou seja, qualquer dimensionamento de fundação será feito superdimensionado ou subdimensionado. No caso, super ou sub, quer dizer, ele vai ser feito ou maior do que o necessário ou menor do que o necessário, né? Então, tudo isso vai contra a engenharia que se resume a fazer um projeto econômico, né? O equipamento é bem simples e por isso que no final ele se torna super acessível, né, para qualquer obra. O método aí do ensaio é a execução de golpes no solo com esse equipamento padrão. Então utiliza-se um peso de 65 kg. Esse peso ele precisa cair sempre a uma altura de 75 centímetros, que vai bater aí no que é a chamada aqui de ressalto, fazendo com que o mostrador seja cravado no solo, né. É um processo similar a como se fosse cravar uma estaca, né. Cravar qualquer coisa no solo com um martelo, alguma coisa que execute um golpe, né. O procedimento padrão fura-se 1 metro com um trado manual. Esse metro ele será descartado, esse material, então essa parte não se utiliza para ensaio. Isso é feito porque a gente quer pegar a parte do solo que não tem alteração mecânica, né. Geralmente a parte superior ela já sofreu uma compactação, seja por causa de movimento de carros, máquinas, o que for que seja. A própria água vai adensando ali, então a gente descarta esse primeiro metro. Depois desse primeiro metro é onde inicia o ensaio. Então a cada metro a gente vai furar 55 centímetros também com um trado manual, descarta 55 e aí a gente ensaia os outros 45, né? Esse ensaio aí ele é separado em 3 etapas de 15 centímetros. Então, são feitos golpes em cada uma dessas etapas, e aí simplesmente se anota a quantidade de golpes necessários para atravessar esses 15 centímetros. Aí, caso essa escavação com trado manual não seja possível, apenas com o trado, utiliza-se água junto, né? Ainda assim faz a escavação com o trado manual. O ensaio então ele é interrompido caso aconteça uma das 3 condições aí, que são no caso 30 golpes ou mais por segmento de 15 centímetros, 50 golpes para o segmento completo de 45 centímetros, ou caso não haja avanço registrado em 5 golpes no mostrador. O responsável pela obra, né, o engenheiro, ele ainda pode parar o ensaio caso ele julgue que a resistência já foi atingida, né. Então aí a obra sem SPT é uma obra feita no chute e está sujeita a várias patologias provenientes da fundação. Eu digo que é uma obra feita no chute porque nenhuma experiência de profissional é capaz de garantir a resistência do solo. Além disso, digamos que quando a escavação chega no que se chama de firme, né, onde vai se apoiar a sapata, não é possível entender se a resistência é um pouco abaixo desse local permanece a mesma ou se ela diminui, né? Então fica uma área cinza aí onde não se tem conhecimento do que tem. E por que eu digo isso, né? Porque quando uma sapata é construída ou quando qualquer carga chega no solo, ela não fica só na superfície onde ela encosta, né? Ela cria essa área que é chamada de bulbo de tensão. Então quando uma sapata pegar por exemplo, um solo mais resistente aqui em cima, mas que abaixo tem um solo menos resistente, obviamente esse solo menos resistente, se assim a tensão da sapata solicitar, ele vai se compactar, né? Ele vai afundar. E aí caso tenha sapatas próximas, onde elas sejam maiores,
e possibilitam que os bulbos de tensões se superposicionem, ou seja, os dois bulbos aconteçam no mesmo lugar, como se tivesse um bulbo aqui, pior ainda mais, né? Aqui eu quis demonstrar uma simulação bem simples do que pode acontecer na obra. Então a gente tem a carga aí de o que é comum de casas, de construções pequenas, né? Sobrados, já vão existir cargas maiores que essas, mas teriam cargas que chegam nos pilares, que chegam na fundação. Então aí, para ver o caso aí de 5 toneladas de força, um SPT de 5, eu precisaria de uma sapata de pelo menos 0,63 metros quadrados, né? E para atingir isso, eu precisaria de uma sapata de lado 80, né? Porém, a mesma carga num solo mais resistente, num SPT 20, vê que eu preciso de uma área de sapata muito menor. Então aí você já percebe, se o meu SPT é menor do que aquele que eu estimei, eu estou subdimensionando ela. Então eu tenho uma sapata menor do que eu precisaria. Isso vai gerar recalque. Se eu tenho um SPT maior do que o que foi utilizado no cálculo, eu vou ter uma sapata maior do que o necessário. Então ela vai estar superdimensionada. Ou seja, eu vou estar jogando material fora, né? Além de que quando existem sapatas, uma sapata igual em solos diferentes, ela vai obviamente se comportar de uma forma diferente. A sapata que receber mais carga tende a afundar mais. A mesma sapata num solo de resistência igual, mas com carga diferente, a sapata que está recebendo mais carga vai afundar mais, ela vai recalcar mais. Então vai acabar acontecendo o que é chamado de recalque diferencial, quando uma sapata recalca mais do que a outra. A gente assume que qualquer obra vai ter um certo recalque, né? A gente precisa compatibilizar esses recalques para que não existam recalques diferenciais, que são os piores que existem, né? Então esse é o problema de não ter um SPT e, por exemplo, simplificar a obra a ponto de tornar todos os elementos iguais e criar essa situação aí, né? Aqui eu trouxe um SPT de um solo, um ensaio. Se trata do mesmo lote. Pode ver que o material, o solo é o mesmo, né? É tudo argila. Porém são furos diferentes, né? E aí você vê, por exemplo, se eu fosse apoiar aqui a sapata, eu vou pegar esse SPT aqui como exemplo, eu fosse apoiar a sapata no segundo metro. Eu teria um SPT de 33, enquanto nesse outro furo aqui, nessa outra sapata, eu teria um SPT de 7, né? E aí se configura bem o caso que eu acabei de mostrar aqui. Eu teria uma sapata num SPT muito bom, não necessitando de uma área muito grande, porém outro estaria num SPT péssimo, né? Precisando de uma área bem maior aí. Então eu precisaria um incremento aí de 30 centímetros para conseguir vencer. Pelo menos isso, né? Aqui sem contar o volume, que geralmente precisa ir numa casa uns 30 ou 40 centímetros de altura a sapata. E aí a gente está falando em duplicar o volume de concreto, né? O que obviamente não está sendo econômico, né? Eu quero dizer com isso que é uma economia que não se paga. Então, caso qualquer pessoa fale aí que é uma economia ou que fazer esse ensaio é uma perda de tempo, se trata de uma conduta errada, né? Independente do profissional, devido aos motivos técnicos que a gente já viu aqui, né? Além disso, é uma economia que não se paga, porque esse serviço ele é barato e acessível em qualquer obra. Qualquer obra tem exposição, porque justamente ele não vai pesar no orçamento a ponto de inviabilizar. Qualquer problema que venha acontecer devido à fundação estar subdimensionada, ele já vai ser mais caro do que fazer o SPT, para consertar um problema no caso, né? Digamos que aconteça um recalque diferencial e venha a trincar algum acabamento, a gente sabe que com certeza ele vai ser mais caro do que o SPT. E quando a sapata está superdimensionada também, porque todo esse material que está indo fora, ele poderia pagar a execução desse ensaio, né? Ou seja, não existe justificativa, caso
a justificativa seja que é para economizar ou coisa do tipo, não existe justificativa nesse sentido para não fazer esse tipo de ensaio, seja a obra que for. Qualquer obra é o mínimo que você precisa para que seja possível chegar numa tensão que o solo consiga suportar, e aí que a gente consiga distribuir a carga que vem da obra de forma adequada, né? Tentando evitar recalque e esses problemas aí que uma fundação ruim gera, né? Beleza? Seria isso. Até mais.